Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha só, fazendo esse vídeo aqui para te dar alguns conselhos importantes num dos temas que tem trazido nos dias atuais um despertamento, tá certo? Um despertamento exclusivamente para a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. A pós-modernidade tem trazido ao nosso convívio muitos modismos no meio da pregação. E é isso que eu queria dar uns conselhos, um passo a passo de quê, pastor? De como elaborar um sermão. Isso mesmo, como elaborar um sermão. E eu tenho um livro que me inspirou muito no começo da minha fé, no começo do desenvolvimento da pregação, de pregar, aquele anseio de pregar. Nós somos pregadores, gosta de pregar, aquele negócio de pregar, mas às vezes a gente pregava um saladão, uma salada de fruta abençoada, e a gente precisa reconhecer o momento da pregação, a elaboração, o tipo de sermão que precisamos expor. Então isso é importante para você que talvez está iniciando no ministério da pregação. Talvez você que já é maduro precisa de algumas orientações para melhorar a transmissão da palavra de Deus. E eu tenho um livro que já está na 26ª impressão. É um livro da nossa casa, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse livro aqui, olha, Como Preparar Sermões, do pastor Anísio Batista. Esse foi o meu primeiro livro de homilética, tá certo? Foi o meu primeiro livro de homilética. E esse livro, até os dias de hoje, tem me ajudado muitíssimo. É bem verdade que eu tenho vários outros livros falando sobre essa temática que é importante para a nossa vida espiritual. E este livro aqui foi base expressamente do meu ministério, da pregação da palavra de Deus. E olha, eu quero trazer aqui rapidinho aí para você que está aqui, ó, tá certo? Eu vou até colocar aqui os tópicos, tá bom? Para que você nos acompanhe no passo a passo da elaboração de um sermão, tá bom? Você quer aprender? Você quer aprender isso? Então, anota aí o primeiro. Primeiro é nada mais, nada menos que quando nós dobramos os nossos joelhos e queremos transmitir uma palavra de Deus a um auditório, até a igreja. Talvez você foi convidado, né? Talvez você recebeu um convite de um órgão, ou que seja, um aniversário, e vai com aquele desejo de pregar. Então você primeiro tem que fazer o quê? Sabe qual é o primeiro passo? Orar, pedir a Deus sabedoria. Isso mesmo, pedir direção a Deus, pedir sabedoria a Deus na mensagem que Deus quer transmitir para o seu povo. Não adianta você fazer de trás para frente. Primeiro você tem que orar, pedir a Deus, pedir direção a Deus. Senhor, qual a palavra, qual a mensagem que eu vou trazer para o teu povo, dá-me a direção. E aí Deus, o Espírito Santo, vai derramar no seu coração uma porção da poderosa palavra de Deus para você começar, tá certo? A desenvolver uma mensagem. Segundo passo, anote aí. Primeiro passo, orar e pedir a Deus, direção a Deus e sabedoria para Deus lhe dar uma palavra, um versículo ou a mensagem, tá certo? Segundo, você tem que o quê? Escolher, escute aí, isso é importante, escolher uma passagem bíblica, tá certo? E aí, dependendo do sermão que você vai entregar, porque este livro aqui, ó, este livro aqui fala de 3 tipos de sermões. Eu tenho outro livro aqui que eu vou pegar o outro livro para mostrar a vocês que o outro livro fala de alguns outros tipos de sermões. Espera aí, eu vou dar uma pausa aqui e já eu volto, tá bom? Pois bem, meus amados, olha só.
é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele fala de alguns outros tipos de sermões. É a homilética, o pregador e o sermão do pastor Severino Pedro da Silva. Não sei se você já tem esse livro aí. Se você tiver esse livro, é uma relíquia, tá bom? É uma relíquia hoje ter este livro, tá bom? Outro best-seller também, que é muito conhecido, olha, a minha capa, já tá numa capa nova. Esse aqui também, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Tá certo? E são os 3 meus primeiros livros que eu comprei lá atrás. Eu vou fazer um vídeo exclusivo e mostrar todos os meus livros sobre homilética, tá bom? Só sobre homilética. Vou trazer aqui todos os meus livros de homilética. Mas esses 3 livros aqui foram fundamentais no desenvolvimento da preparação do Evangelho. Então, da pregação do Evangelho. Então, primeiro, orar, pedir a Deus. Segundo, buscar o quê? Buscar o quê? Uma passagem bíblica, tá bom? Uma passagem bíblica. Como eu falei, esse aqui fala de 3 tipos de sermões. Sermão textual, sermão temático e sermão expositivo. Neste livro aqui, tá bom? Ele vai falar de mais 2 sermões interessantes, que é chamado de sermão extemporâneo. Talvez você nunca ouviu essa palavra, né? Sermão extemporâneo, pastor. O que é sermão extemporâneo? É um sermão de improviso. É que você chegou aí e começou a pregar sem nenhuma preparação propriamente dita, né? Sem um esboço, ou sem uma preparação mais apurada do assunto, e aí você vai pregando aleatoriamente o que vem. Alguns pregadores têm essa habilidade, tá bom? De já fazer todo o seu corpo do sermão mentalmente, às vezes só lê um versículo, e aí ele automaticamente tem uma habilidade intelectual, uma habilidade de memorização grande, que ele desenvolve o sermão, todo o seu sermão memorizado. Tem as vantagens e tem as suas desvantagens. E também sermões especiais. Sermões, deixa eu me ver, sermões que está relacionado, sabe ao quê? Por exemplo, sermão para um casamento, um sermão para academia, né? Quer dizer, um sermão mais acadêmico. Tem também um sermão para crianças, tá certo? Então, são sermões para funeral. Você precisa até para a parte fúnebre, você precisa também ter a capacidade de fazer um sermão que traga uma mensagem em um funeral. Por isso é importante o pregador se preparar. Então, segunda dica que eu dou aqui é que ele precisa o quê? Pedir a Deus e buscar uma passagem bíblica. Terceira dica. A terceira dica que eu quero dizer para você é que você precisa determinar, isso mesmo, o objetivo do seu sermão. Qual é o objetivo do seu sermão? Qual é o objetivo do seu sermão? Você precisa de um objetivo, o seu sermão precisa de um objetivo. Então, essa é a 4ª dica que você precisa colocar em mente, que o seu sermão tem um objetivo. Não fica aí aleatoriamente, não. Ele tem um objetivo e a gente tem que o quê? Seguir esse objetivo que Deus colocou em nosso coração. Vamos para a 4ª dica. Você tem que analisar qual o público irá ouvir a pregação. Qual o público que vai ouvir? E a sua linguagem, tá bom? A sua linguagem que você deve usar nesse público que você vai pregar. É importante isso, porque tem o público acadêmico, o público intelectual, tem um público mediano e tem um público ainda menos intelectualmente. Então, a sua linguagem é muito importante para quando você for ministrar a palavra de Deus, esse público aí entenda o que você está transmitindo, tá bom? Isso é uma dica muito importante para você, pregador, tá certo? Não usar uma linguagem muito alta com um público que não entenda
muito a sua linguagem. Então você às vezes tem que ser um pouco inteligente para usar a sua linguagem conforme o público que você está ministrando. Vamos para a quinta dica. Estude o contexto bíblico. Tá certo? Você pegou a passagem, essa passagem bíblica, você precisa ler o contexto, o que vem antes e o que vem depois daquele texto que você está lendo. Isso é importante para que você possa entender toda a narrativa bíblica e que você possa ter uma compreensão do texto. Isso mesmo. Senão você vai sair fora totalmente daquilo que o texto está dizendo. E aí você pode acontecer que você coloque palavras ao texto. Porque aí existe a exegese, que é extrair do próprio texto o seu sentido nato que a palavra de Deus está nos orientando. Ou eu vou fazer uma exegese, quer dizer, eu vou colocar palavras minhas, o que eu penso, o que eu acho, os achismos e o que eu penso no texto. E aí eu não olho o contexto e eu posso trazer uma heresia ou um problema seríssimo para quem está ouvindo a palavra de Deus. Então é importante você estudar o contexto. Vamos lá para a sexta dica, consulte. Consulte vários comentários bíblicos, versículo por versículo, dentro desse texto. É importante que você procure outros comentários que venha lhe dar uma ampla visão daquele texto que você está estudando. Por isso é bom os comentários bíblicos, as bíblias de estudo. É bem verdade que nem todas as bíblias de estudo vêm com esboços, né? Com comentários na nota de rodapé, versículo por versículo, mas eles são muito importantes para que você clareie o que você deseja aprender desse assunto, e principalmente do texto que você escolheu. Então vamos para a sétima dica. Agora é o momento de você definir o tema da pregação. Já fez tudo isso, agora você vai definir o tema da pregação. Temática, textual ou expositiva. Um desses três você vai ter que focar. Tá certo? Então, é o momento de se analisar e buscar um tema. O tema tem que ser coerente. Ei, cuidado para não trazer um tema extraterrestre, tá bom? Estamos na Terra. Não vem com um tema estrambólico que não possa o povo, né? Você talvez quer atrair com um tema, mas às vezes você pode extrapolar o tema que você está desenvolvendo. Então vamos para a oitava dica aqui, ó. Separe os tópicos. Eu separei aqui os tópicos para que eu não perdesse o foco. Então, separe os tópicos a serem usados, tá bom? Observe, se o teu sermão tem 3 tópicos, analise os 3 tópicos que você vai transmitir. É importante você separar cada um deles e saber centralizar a entrada, no caso, a entrada nos tópicos e a saída, porque é um tipo de uma sanfona, tá bom? Tem que fazer isso aqui, olha. Tem que estar unido, um entrando no outro, para que o povo entenda o que você está transmitindo. Vamos para a nona. A nona é o momento de que a gente tem que aplicar. Olha aí, é importante fazer aplicações práticas sobre a pregação que você está pregando, tá bom? Você vai narrar, você vai fazer uma narrativa do texto, contexto histórico, se tiver alguma coisa cultural para trazer uma beleza ao sermão, mas não deixe de trazer a aplicação pessoal da mensagem para os seus ouvintes, tá bom? Isso é importante. Você pode aplicar cada tópico ao seu ouvinte. Narra e aplica. Narra e aplica. E após disso vem a conclusão, tá bom? É onde você fecha
com chave de ouro a mensagem que você está ministrando. Então vamos para a última dica. Anote de forma resumida, né? Você tem que fazer de forma resumida um esboço da mensagem que você está pregando, tá bom? Para que, pastor, fazer um esboço? Primeiro, o sermão deve ser escrito, tá bom? Você tem que escrever o seu sermão, tá bom? Escrever mesmo, como você estivesse pregando, escrevendo. Desse sermão, você faz o esboço desse sermão, tá bom? Os tópicos que você quer transmitir. Aí você traz para o auditório, você traz na sua Bíblia os tópicos e você trabalha em cima dos tópicos. Até porque você estudou, você pediu a Deus direção, você pediu a Deus orientação e Deus vai te dar conforme a maneira que você estava buscando. E a unção de Deus, a graça de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. E são algumas dicas importantes para você elaborar um sermão. E aí você pode adquirir, né? Essas 3 obras aqui que são maravilhosas, como preparar sermões. Esse de James Braga, como preparar mensagens bíblicas. E de Severino Pedro da Silva, homilética, o pregador e o sermão. Tem outros, eu vou trazer para você depois um vídeo exclusivo de todas as minhas obras de homilética. Então é importante que um pregador faça tente no máximo seguir essas dicas, irmão. Porque o que nós estamos ouvindo, tem muitos pregadores muito soberbos que acham que pregam, tá certo? É o seguinte, toda mensagem que eu prego, eu preciso avaliar o que eu estou pregando. Eu preciso fazer uma autocrítica. Não é porque a pessoa tem conhecimento que talvez não possa, às vezes, estar sem mensagem nenhuma. Tem pregador sem mensagem, tem pastores sem mensagem. E às vezes não tem a hombridade, a humildade de não dizer assim, não, irmão, vem aqui tu pregar, venha trazer uma palavra. Porque às vezes nós achamos na autoridade de pastor e pensamos que só a gente temos a mensagem. E às vezes Deus dá a um irmãozinho uma mensagem poderosa para edificar a nossa vida e a vida da igreja. E às vezes a gente fica aí no pedestral. Pega a dica, crente, pega a dica, pregador. Vamos estudar, pedir a Deus e pregar a palavra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fica com essas dicas aí para a glória do nome de Jesus. Amém? Forte abraço e eu vou trazendo mais instruções homiléticas para a tua vida. Um abraço.